e a Church, junto com os meus irmãos que aqui estão, né? O Carlos, a Dani, mais o pessoal aqui, o Ricardo, a Oxéia, a Roberta, a Luiz. E nós temos a nossa reunião de célula toda terça-feira. E uma vez por mês a gente faz a reunião presencial. E mais uma vez a gente veio aqui a convite do pastor Carlos para fazermos essa reunião presencial. E desde o dia 7 de agosto eu iniciei um processo de consagração e jejum pela nossa nação. E algumas pessoas têm participado comigo desse propósito. Então todos os dias eu gravo um vídeo baseado no livro de Daniel 9, no livro de Daniel, né? Aí os capítulos vão sendo conforme o Senhor vai direcionando. E aí eu gravo o vídeo, coloco no YouTube e compartilho nos grupos que as pessoas estão participando. Então eu pedi para Rô filmar, porque aí eu já vou fazer aqui a gravação e depois mais tarde eu publico. Bom, o propósito desse jejum tem sido movido pelo que está acontecendo com a nossa nação. Não é possível nós estarmos vivendo e ver tudo o que está acontecendo e acharmos normal, falar, não tenho nada a ver com isso. E muitos líderes de norte a sul do Brasil têm se sentido incomodados e têm levado o povo de Deus a ter um tempo de oração, de jejum e principalmente de arrependimento. A nossa nação, ela tem caminhado para um rumo que é tudo aquilo que Deus falava para o povo de Israel não fazer. E ao longo dos séculos a gente conhece pelas histórias do Velho Testamento, eles faziam e aí era maldição, era só coisa ruim que acontecia com eles. E a nossa nação está seguindo este caminho, infelizmente, rompendo os laços com Israel, fazendo aliança com povos que blasfemam contra o nosso Deus, que perseguem e matam os cristãos. E isso tudo traz muita preocupação. E hoje nós estamos no 16º dia desse jejum. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Daniel 11, versículo 31. E ele fala assim: forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O livro de Daniel, ele é um livro que tem muitas e muitas referências escatológicas. O que é isso? Escatologia é o estudo do fim, daquilo que a Bíblia fala a respeito dos acontecimentos do fim dos tempos. E o que é o fim dos tempos? É quando Jesus vai voltar para buscar a sua noiva e vai estabelecer o trono de justiça dele e vai reinar por 1000 anos. E nós, corpo de Cristo, igreja, nós teremos os nossos corpos glorificados. Nós não vamos mais viver a natureza morta, a natureza humana que jaz no pecado, mas nós vamos viver as promessas na sua integralidade, na Nova Jerusalém, tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. E muitos falam que esse texto de Daniel 11 está falando sobre um imperador chamado Antíoco Epifânio, que viveu no século II a.C. E ele tinha ali dominado Jerusalém e entrou no templo e ergueu uma estátua de Zeus. E aí muitos dizem que aquilo foi a profanação desoladora. Mas Jesus, muito tempo depois, ele diz, deixa eu abrir aqui, Mateus 24:15. Jesus, ele fala assim:
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. O que Jesus está dizendo aqui? Paz, querido, que bom que você chegou. O que ele está dizendo aqui? Aquela proclamação do antigo Epifânio já tinha acontecido. Então ele está falando de algo que vai ser futuro, de algo que vai acontecer perto da segunda vinda de Jesus. E hoje nós estamos vendo toda a humanidade, ela está se preparando para um evento grande. A manifestação pessoal do anticristo e também a segunda vinda de Cristo. Mas para a segunda vinda de Cristo, quem é que está se preparando? A não ser aqueles que entendem, como Jesus falou, quem vê vai entender. Será que todos nós estamos atentos aos sinais proféticos, aos sinais que têm acontecido no mundo inteiro, que está mostrando que as peças estão se posicionando? Algo grande está para acontecer. E nós? O que nós temos que nos preparar? Em 1 Tessalonicenses 5:26, o apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que conservar o nosso corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito íntegros e irrepreensíveis para a volta de Jesus. Amém. Esse é o nosso papel. É assim que nós temos que nos preparar para a volta de Cristo. É manter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito íntegro e irrepreensível. Eu não sei como que você está hoje, como é que tem sido a sua vida de comunhão com o Senhor. Mas, como eu estou convidando vocês a participar desse momento de intercessão comigo, eu vou pedir para vocês ficarem de pé, colocarem a mão no seu coração, e nós vamos orar pela igreja do Brasil. Nós vamos orar para que haja realmente um mover de quebrantamento e arrependimento, para que as pessoas levem a sério a sua vida com Deus, para manter o seu corpo, a sua alma e o seu espírito íntegro e irrepreensível até a volta de Cristo. Amém? Amém. Deus querido, Pai amado, eu quero neste dia, Senhor, te glorificar por estarmos aqui reunidos neste lugar em Teu nome, por termos essa liberdade, Senhor, essa liberdade de culto, Pai, de podermos Te buscar, de podermos invocar o Teu nome, de podermos Te adorar, de podermos invocar a Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigada, Pai. Mas nós sabemos que para cumprimento das profecias haverá tempos em que isso não será mais possível, Pai. Mas a sua igreja, ela está dormindo, ela não está desperta para aquilo que é a realidade espiritual dos últimos dias. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu me uno em oração com os meus irmãos que aqui estão, Senhor, em concordância, porque o Senhor diz que onde nós concordarmos acerca de algo na terra, assim será no céu. Aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. E nós, ó Deus, nessa noite, Pai, declaramos que a igreja de Cristo Jesus, a igreja que Te ama, a noiva amada, Senhor, vai abrir os olhos para a realidade profética do fim e vai se posicionar, Senhor, em jejum, em oração, em consagração, Senhor. Não vai mais permitir a profanação, Senhor, do templo que é o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não vai mais permitir o pecado entrando dentro da igreja e tornando, ó Deus, aquilo que é sagrado, profanando aquilo que é sagrado, Senhor. Não tendo mais, ó Deus, um posicionamento de reverência, um posicionamento de temor. Nós denunciamos isso diante do Teu trono, Senhor, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja tocando no coração
de todos aqueles, Pai, que o Senhor instituiu como anjo da sua igreja, para que eles se posicionem em quebrantamento, em arrependimento e conduzindo o teu povo, Pai, para o lugar que o Senhor tem especial para a tua noiva, Senhor. Maranata, Jesus. Maranata, Senhor. Desejamos a tua volta, Pai, e queremos estar com os nossos corpos, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito íntegros e irrepreensíveis até a sua volta, Senhor. Eu quero declarar, Pai, a liberdade do teu Espírito Santo neste lugar. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo de Deus, envia os teus anjos aqui neste lugar. Cerca este lugar com uma muralha de fogo, Senhor, e que possamos te adorar, possamos, Senhor, entregar o nosso melhor louvor e adoração a ti, e que a palavra, Senhor, que vai ser ministrada essa noite, Pai, venha de encontro aos nossos corações, e o Senhor, tenho certeza que não vai permitir que a tua palavra volte vazia. Abençoe cada vida aqui presente, cada um que está a caminho, aqueles que queriam vir e não puderam, que o Senhor esteja visitando da mesma forma, Pai. Muito obrigado por este lugar. Abençoe grandemente a vida do pastor Carlos, da pastora Dani, dos seus filhos, que não falte coisa pequena nem coisa grande nesta casa, mas que o Senhor os honre a cada dia pelo amor e pela dedicação que eles têm ao teu reino, Pai. Muito obrigada por esta banda, Senhor, por cada um dos membros dessa equipe que estão aqui, ó Pai, dedicando o seu tempo, o seu talento em louvor e adoração do seu nome. Muito obrigada, Jesus. É o que nós te louvamos e te agradecemos. Amém.